23 de outubro, domingo, o meu nome é Leonel, espero que vocês estejam bem. Nós vamos no vídeo de hoje estudar o gráfico do índice Bovespa e de vários papéis. Por favor, não entendam o que eu vou falar aqui como recomendação. Esse vídeo é feito com base nos estudos que eu faço para mim e compartilho com vocês, tá? Vamos estudar o gráfico de Petri 4, Prio 3, Vale 3, Banco do Brasil, ITSA 4, Itaúsa, depois o Banco Itaú, CSN Mineração, Semin 3, Uzi Minas, Gerdau, Metalúrgica, Gerdau, Semig, Rente 3, que é a Localiza, e a Mer 3, um papel do setor de varejo. Com relação ao índice Bovespa, aqui o gráfico diário. Índice sobe, se aproxima de um ponto de resistência importante, viu? 121.600 pontos. Tá pertinho dali, né, gente? Vamos ver aqui com uma subidinha percentual aí em torno de 1,5% já toca naquela região de resistência. Por que é resistência? Tecnicamente é uma resistência. Se a gente olhar para a esquerda do gráfico, nós vamos ver um topo deixado no começo de abril, que foi a máxima deste ano, tá? Ali na região dos 121.600 pontos. Então tende a tocar lá e cair, tocar e cair. Temos que ficar atentos se romper aquela resistência com o volume do jeito que está, crescente, alto ou crescente. Se romper, pessoal, pode ir até onde? Fibonacci pode nos dar uma ajuda nisso, né? A ferramenta de extensão de Fibonacci baseado na tendência. Temos uma tendência aqui de alta. Vamos fazer aqui um exercício de futurologia e vamos estimar aqui a probabilidade. Olha aqui, gente, rompendo aquela faixa dos 121.600, se houver rompimento, pode buscar os 123.685, tá? E caso continue subindo, qual é o próximo ponto? 131.000 pontos. Lembrando que 131.000 pontos é a máxima histórica do índice Bovespa feita em junho do ano passado. Tá? Não estou dizendo que essa alta vai acontecer, estou dizendo que isso aqui é uma probabilidade caso rompa a região dos 121.000 pontos. A tendência, pessoal, é tocar naquela faixa ali de suporte e fazer o quê? E recuar, como eu disse, né? Ou ficar lateralizado por algum tempo. Tá? O índice está um pouco longe das suas médias. Isso sugere um pouco de cautela para quem não está em algum trade, em alguma operação. Quem não entrou, quem está de fora do mercado neste momento, tem que ter um pouco de cautela. O ideal seria esperar uma realização de curto prazo, ou seja, o índice se aproximar das médias. Sempre se aproxima, tá? Ali em 6 de outubro, o índice estava bem longe da média, né? Nas semanas, nos pregões seguintes, caiu e fez um recuo até a média. Olha aqui, ó. Depois voltou a subir com força. Então, o preço ele tende a retornar à sua média, tá? O volume está crescente, deu sustentação a essa alta. Agora, caso o índice faça uma realização um pouquinho mais forte, né? E caia um pouquinho, quais são os níveis de suporte que o índice pode buscar? Vamos ver aqui. Tecnicamente, um topo rompido vira suporte. Tá? Um topo rompido vira suporte naquele contexto que a gente chama de inversão da polaridade, né? Que era baixa, passa a ser alta. Então, nós temos aqui, ó, se recuar, 118.300 é um ponto de suporte, porque aqui temos um topo rompido, vira suporte. Se continuar caindo mais um pouquinho, onde é que tem o próximo suporte? 116.760. Se continuar caindo na média, lembrando que é uma média móvel, né? Ela se altera, mas hoje essa média está em 115.576, que é a média de 9 períodos. Tá? Para quem gosta de usar a média de 21, geralmente ela é também um ponto de suporte, quando o preço está acima dela. 114.000 pontos é uma região de suporte, porque temos a média e temos todos esses topos aqui que foram rompidos. Então, quando o preço recua, ele tende a encontrar suporte ali. Certo? Isso no curto prazo, olhando o gráfico diário. Agora vamos olhar o gráfico semanal. O gráfico semanal está dentro daquilo que nós esperávamos, né? Perna de alta, teste de fundo, onda 2 para baixo, arma pivô,
Quem entrou no índice Bovespa ou no mini índice entrou nessa faixa aqui, ó, no rompimento desse topo, tá? Nos 114.440 pontos, certo? Então, agora aqui o índice está tecnicamente construindo uma perna de alta. Nesse tempo gráfico, essa perna de alta, essa onda 3 para cima, ela tem probabilidade de ir até onde? Probabilidade, tá, pessoal? A gente lida em análise gráfica com probabilidade, não com certezas. Nada é 100% certo aqui, mas ela é uma probabilidade que ganha força à medida que for rompendo ou suportes ou resistências, tá? No caso de uma tendência de alta, resistências. Então, o índice ele busca aqui os 121 mil pontos, de acordo com Fibonacci, para quem usa a metodologia do Fibonacci, tá? Na minha opinião, eu gosto de olhar para a esquerda do gráfico e identificar pontos de topos, né? Nós temos um topo aqui, ó, deixado ali no começo de abril, final de março, começo de abril, que é na faixa dos 121.500, 121.600, como a gente viu no gráfico diário, tá? Então aqui para mim é uma resistência. O Fibonacci está nos dando que se nós continuarmos essa alta aqui, o índice pode buscar até os 125.539, certo? É uma probabilidade, tá? É uma possibilidade, certo, pessoal? Muito bem. Nesse tempo gráfico aqui, o índice bem afastado das médias, tá? O preço está lá em cima, em 119 mil pontos, e nós temos a média mais perto, que é a média de 9, né? 6% abaixo, e a média de 21, 10% abaixo, tá? Isso sugere uma distância das médias e cautela, né? Para quem não está. Quem quiser comprar agora tem que tomar cuidado para não comprar perto de topo, tá? Eu vejo muita gente aí falando no call eleitoral, ou seja, aposta na compra ou na venda, dependendo de quem ganhar as eleições. Isso é um tanto arriscado, tá, pessoal? Imediatamente após as eleições, lá na segunda-feira, após o domingo após o segundo turno, né, quando a gente souber quem vai vencer a eleição, o call eleitoral é para profissionais, ou a menos que você coloque aí uma quantia do seu capital que seja capital de risco. Aquele dinheiro que se você perder não vai lhe fazer muita falta. Por quê? Porque é um dia de muita volatilidade. A ação tem sua volatilidade todo dia, por isso que é um ativo de risco. Agora, uma volatilidade extrema, ela prejudica qualquer metodologia e você tem ali uma volatilidade muito alta, geralmente ainda mais numa eleição como essa, né, que é uma eleição muito incerta, e você tem, após o período eleitoral, as notícias envolvendo quem vai ser, quem vai comandar a economia, qual vai ser a proposta, principalmente no âmbito macroeconômico do governo que começa, né? Então você tem ali uma série de vetores, de gatilhos que fazem com que o preço das ações se descolhem dos seus fundamentos. Tá? Os investidores, os grandes players não olham tanto fundamento, eles olham muito mais as possibilidades que se abrem em função de quem vai ser colocado na economia, das propostas econômicas. Então, muita cautela com o call eleitoral. Ok? E por falar em call eleitoral, nós temos aqui o Petrobras. Tá? Petrobras subiu em função do Brent, que se valorizou aí na semana, mas também teve um papel altamente condicionado ao resultado de pesquisas de intenção de voto. Né? As pesquisas têm se mostrado aí um mecanismo não muito apropriado, porque tem ou cometido erros ou erros na metodologia, ou elas não são mais capazes de identificar os movimentos que ocorrem ali às vésperas da eleição, os movimentos dos eleitores. Então, não sei se dá para acreditar muito. O fato é que a Petrobras sobe em função do mercado condicionando esse papel ao resultado dessas pesquisas de intenção. Petrobras sobe forte. Quem entrou, eu imagino que entrou aqui, ó, pessoal. Tá? Esse aqui é o gráfico diário de Petri 4. 35,15 na minha opinião. Tá? A Petrobras fez o quê? Fez uma onda 3 para cima. Sobe, testa fundo, arma pivô, sobe. Olha o volume dando condições. A questão toda é, para swing, é hora de comprar Petrobras agora? Para quem faz um adequado manejo do risco, não é.
Claro que se você quiser comprar o papel apostando que um determinado candidato vai ganhar e isso vai fazer com que o preço do papel salte, eu imagino que você vai usar o capital de risco para isso. Você vai tentar proteger o seu capital, tá? Olha aqui, ó. Se esse papel recuar, onde é que ele encontra suporte, tá? Ele encontra suporte, na minha opinião, 36,56, 35,73, depois no topo rompido, 35,10. A média de 9 períodos está sendo um ponto de suporte para esse papel. Tá? Ou seja, ali, atualmente, né, 34,57 também é um ponto de suporte caso o papel faça um recuo. Tá? Fibonacci pode nos ajudar aqui a identificar se já foi feita a expansão, né, de toda a onda 3. Praticamente tocou. Olha aqui, ó, a Fibonacci está dizendo que, pelo menos por agora, segundo a metodologia de Fibonacci, nós já tocou num ponto que é um alvo, ou seja, num ponto de resistência, num nível de Fibonacci. Está vendo um ali? Aquele 1 significa 100%. O que é o 100%? A onda 3 se expandiu 100% da onda 1, ou seja, do tamanho da onda 1. A teoria diz que a onda 3 tem pelo menos 100% da onda 1. Então ali é um nível. Isso aqui sugere o quê? Cautela, né? Cautela, tocou no nível lá. Não é hora de entrar para quem faz um manejo de risco adequado. Lá no semanal a gente vê aqui, pessoal, o preço lá em 37,72 e a média mais perto, que é de 9 períodos, 13% abaixo. Isso é o tamanho do risco, 13%. Por quê? Porque quando ele recua, ele tende a recuar até a média. Que nem fez aqui, ó, recua até a média. Na verdade, quase perto da média de 21, que é a linha roxa mais forte. A tendência é claramente de alta, tá? Que começou ali pós-pandemia, né? Lá em 2020 ainda, aqui no gráfico semanal. Teve momentos que cruzou para baixo, mas é basicamente o norte desse papel tem sido a média de 21. Está bem afastado, o volume aumenta, mas está muito afastado das médias. Então, para swing trading e para position trading, não é o momento adequado de entrar, a não ser pelo ponto de vista gráfico. Tá? Se você quer apostar nos fundamentos em função do resultado das eleições, é um outro tipo de análise, certo? Vamos fazer agora a Prio 3, já que foi um papel pedido para que nós estudássemos. Gente, a Prio 3 começou ali em julho, uma tendência de alta. Olha aqui, os fundos são ascendentes, topos cada vez mais altos e o papel está muito bonito, clara tendência de alta aí, né, iniciada em julho. Só que o papel agora se afastou muito das médias, então para quem quer entrar tem que tomar um pouco de cautela, tem que ter um pouco de cuidado porque está bem longe das médias. Tá? Você tem aqui uma distância de pelo menos da média de 9 períodos de 13%. Tá? Isso é um risco grande para quem quer comprar. Né? Então, quem quer comprar teria que esperar o papel realizar. Realizar até onde, Leonel? Olha, até as médias, pontos de suporte 32,24, ou até a média de 21, 30,45, tá? Ou até aquela faixa de resistência que durou meses, né? Vários meses, começou em outubro, essa faixa de resistência aqui que eu mostrava para vocês, ó. Todos esses topos aqui foram rompidos. Esses topos rompidos agora viram suporte, ou seja, na faixa dos 29,79 seria um preço muito bom caso o papel recuasse para se avaliar uma compra, tá? Agora a gente assumir muito risco comprar um papel desses, certo? Observem que o papel sobe aqui, ó, e eu imagino que a melhor compra, né, o timing correto da operação foi em 29,77. Observem que o papel sobe e o volume já não aumenta tanto. Tá? Muito bem, então Prio 3 também era isso. Acho que é um papel que vale colocar no radar, mas compras fica complicado. Vamos dar uma olhada em Vale 3 no gráfico diário. Gente, a Vale, papéis do setor de mineração, a Vale Semin 3, que eu vou olhar daqui a pouquinho, tem um ponto aí que foge um pouquinho da parte gráfica, que é o que ocorre lá na China. Né? Nós temos o Xi Jinping, o presidente, sendo eleito para um terceiro mandato. Isso não é pouca coisa na história chinesa, né? Isso é uma mudança na história da China. Então temos que ver o que o Xi Jinping planeja para os próximos anos de governo. Né? E
se os lockdowns vão continuar, se a política de Covid-0 vai continuar, como que ele vai lidar com a crise imobiliária. São pontos importantes para nós. Por quê? Porque a Vale é altamente exposta à China. Altamente exposta à China por meio de seu minério de ferro. Tá? Olhando a frieza do gráfico, né, pessoal, o que nós podemos dizer? Tá? A Vale cruza para cima da média de 21, lá no mês de setembro. Esse aqui é o gráfico diário de Vale. O papel faz uma correção após tocar num ponto de resistência aqui, ó. Isso aqui é uma região de resistência, ó, tá? Toca lá, cai, faz uma correção, volta a subir e se continuar subindo, esse papel ele encontra resistência onde? Naquele topo anterior, né? 77,81, 79, aqui ó, nessa região é um ponto de resistência. Toca, tende a cair, toca, tende a cair, tá? Tem que ver, pessoal, se a Vale vai romper essa região de resistência, tá? Vamos seguir acompanhando. Vejam que o volume na semana que passou aumenta ali levemente, né? Aumenta um pouco, tá? Nós precisamos de um volume igual a esse aqui. Claro que aqui tem a questão da Cosan, que aumentou muito os volumes, né? Mas o ideal seria que subisse para um nível igual a esse, com o papel mostrando que vai buscar aquele topo anterior, aquela resistência, certo? Os fundos são cada vez mais altos, isso é positivo neste momento, né? E seguimos acompanhando a Vale, tá? Vamos dar uma olhada lá no gráfico semanal. O que é que nós podemos dizer aqui de Vale, né? A Vale reflete esse momento de incertezas lá na China, né? Olha aqui, ó. O papel sobe, cai, uma volatilidade um pouco grande, né, de Vale, mas se mantém nesse tempo gráfico acima da média de 21. Isso é positivo, tá? Fechou acima da média. Vamos ver se ele faz aqui o pivôzinho para cima, né? Vamos botar Fibonacci aqui para nos ajudar a identificar um possível, nós não temos ainda certeza, né? Um possível ponto de um alvo, né? Olha aqui, 87,21. Caprichosamente naquele topinho deixado lá no mês de abril deste ano, tá? Tomara que Vale siga e rompa essa resistência. Primeiro ele precisa romper essa resistência ali na casa do 79,45. Rompendo com volume crescente ou alto, pode buscar 87. Vamos ver, tomara que a Vale consiga fazer essa inversão aí da tendência. Lembrando que a Vale é um papel exposto à China, o call eleitoral aqui não tem tanta influência, tá? Vamos ver agora a Semin 3, CSN Mineração. CSN Mineração no gráfico diário, desculpa, aqui é o gráfico semanal, papel 9,32. Se subir 9%, né, 9,3%, ele toca na média. Então, essa região aqui da média, essa região aqui da faixa dos 3,76 a 3,81 é um ponto de resistência, é um possível alvo, tá? No gráfico semanal, certo? Como o papel está um pouco longe da média, lá é um local para que ele caminhe caso continue subindo, tá? Agora vamos olhar o gráfico diário. Para você que pediu esse papel, por favor, não entenda isso como recomendação. É um estudo baseado no meu perfil de risco, na metodologia que eu uso, tá? Olha aqui, ó, sobe e faz um teste de fundo, uma onda 2 para baixo, muito forte. Tá? O ideal é que a onda 2 sempre seja curtinha, né? Devolveu quase todos os ganhos dessa perna de alta. Tá armando um pivô aqui para cima, parece um pivô, né, gente? E se o papel continuar subindo, ele busca onde? Próxima resistência, 3,54. Se continuar subindo, 3,60. E se continuar subindo mais um pouco, 3,77, que é o topo, deixado ali em 7 de outubro. Tá? Para ele subir até lá, ele vai ter que aumentar esse volume. E o volume tem sido um problema para a Semin 3, certo? Tem um aspecto positivo aqui que o papel consegue fechar acima da média de 21 nesse gráfico diário. Tá? A Semin 3 é um papel ainda tá com uma dificuldade enorme para conseguir reverter, né? A tendência longa ainda é de baixa, né, pessoal? Olha aqui, ó, que começou lá em maio do ano passado, tá? Tendência mais longa, né? Então, qualquer operação aqui nesse tempo gráfico é contra a tendência, tá? O papel até chegou a dar um indício ali de julho, né?
até metade de agosto, que poderia começar a reverter essa tendência aqui também, mas não consegue. Tá? Então, sobre Semin 3 era isso. Caso o papel venha a cair, suportes, né? 3,30, 3,27, 3,24. São possíveis pontos de suporte na média, né? A média agora é um ponto de suporte, 3,46. No caso, um suporte de curtíssimo prazo. BBAS3, Banco do Brasil. Papel fortemente condicionado ao momento eleitoral, tá? E o que a gente pode dizer, né, gente? Voltou a romper, quer dizer, rompeu essa resistência aqui dos 43,35, deixada em 12 de agosto, e subiu, está indo embora, volume forte, né? Mas é aquilo, o papel nesse momento é um papel binário, ele não obedece tanto ao gráfico e também nem tanto aos fundamentos, tá? Está muito vinculado ao call eleitoral, né, gente? Dependendo de quem vencer, ele sobe forte ou cai forte, isso é um problema, né? Isso é um problema que dificulta o manejo de risco. Se continuar subindo, está pertinho de uma resistência muito importante em 45,54. Por quê? 45,54, olhem aqui para a esquerda do gráfico, ó, tem um topo deixado lá em dezembro de 2019, um pouquinho antes de quando o papel derreteu ali na pandemia, né? Quem conseguiu comprar por R$ 20, 20 alguma coisa, né? Parabéns, né? Vamos dar uma olhada então. Eu não vejo, como está perto de uma região de resistência, tecnicamente, de acordo com a análise gráfica, comprar agora fica fora de time, né? A compra mesmo ou foi aqui em 43,33 ou um pouquinho mais embaixo aqui, ó, 42,84, quando rompeu essa resistência, tá? Ou para quem contou as ondas, né? Onda 1, 2, ou aqui, ó, 41,39, tá? Não vejo entradas neste momento porque está um pouco afastado das médias, né? Olha aqui nesse tempo gráfico, ó, semanal, a gente tem uma visão um pouquinho melhor aqui do que está acontecendo. Vejam que está pertinho, né, de regiões de resistências. Opa, vamos, vamos apagar esses desenhos no gráfico. Olha aqui, ó. É uma resistência que é um topo aqui, é uma resistência, é um topo aqui, resistência, tá? Então foi ali resistência em 2019, julho, fevereiro. Resistência que o papel não conseguiu comprar, um topo triplo, tá? Olha o que acontece depois, né? Claro que isso aqui foi a pandemia, tá? Tem que ter um pouco de cautela. O preço lá em 44,6 e a média de 9 está em 40, né? Então nós temos aí qual o tamanho do risco. Caso o papel recue forte até as médias, seria 9% ou 16%, tá? A gente não gosta de comprar papéis que estejam com esse nível de preço longe das médias. Quem está no trade, parabéns, né? Papel ainda boa pagadora de dividendos, tudo, né? Mas não, nesse momento fica um pouco, para quem faz aí manejo de risco, um pouco complicado de comprar, tá? Banco do Brasil, tendência de alta, tudo, só que o problema é que já subiu muito, né? Teria que realizar. E TSA4 também performou muito bem o papel, conseguiu aí inverter a tendência de baixa, né, iniciada em março, inverteu, né? E em julho deste ano começou a subir. Aquilo que eu falo para vocês, isso aqui é uma aula de Elliott, né? Onda 1, 2, 3, 4, 5, e aí começa todo o ciclo de novo. A semana que passou foi muito boa para esse papel, olha o quanto subiu, médias apontam para cima, clara tendência de alta, mas aí vem a pergunta: é hora de comprar? Nesse momento, não, porque o papel está longe das médias. Então, quem entrou, ou entrou aqui, tá, ali em 10,05, ou entrou aqui, ó, 10,62, que inclusive é um pouco mais arriscado, porque tem pouco alvo para cima, né? Vejam que aqui nós temos um topo deixado ali em março, que é exatamente naquele 10,85, tá?
O papel parou naquela região, porque é uma resistência ao preço. Então, cuidado para não comprar topo, tá? Esse é o recado. O papel até pode subir mais um pouquinho, de repente ali até 11,12, né, que é o topo deixado ali em junho, 9 de junho do ano passado. Mas agora está um pouco afastado das médias, o ideal seria que o papel recuasse. Se recuar, quais são os níveis de suporte? 10,61, depois na média, né, 10,28 e na média de 21, 10,09. Vejam que o volume aumenta e dá sustentação a essa alta, dá suporte, né? Papel bonito mesmo, clara tendência de alta, só que quem não entrou agora fica um pouquinho complicado para manejar o risco, né? Olha que coisa linda esse papel, né, gente? Olha aqui, ó. Quem comprou pelo gráfico semanal, usando aí a metodologia dos pivôs, né? Comprou onde? Comprou aqui, ó. Por quê? Porque nós temos uma perna de alta. Aqui foi difícil comprar. Teste de fundo. Arma o pivô. Rompe aqui, ó. Rompe esse topinho. Quando rompe esse topinho, ali na região de 9,50 ou 9,54, né? Você tem a perna de alta. Se a gente botar Fibonacci aqui, vamos só estudar o papel um pouquinho melhor. Olha aqui, ó. Aqui é o fundo, topo, fundo da onda 2. Vejam que o papel já conseguiu romper a resistência ali de Fibonacci 10,54. Foi um pouquinho adiante, né? Ele buscou a resistência dos topos anteriores, tá? Isso aqui tudo é resistência, viu, pessoal? Por isso tem que ter cuidado, tá? Bom, vamos ver agora YouTube 4. No semanal é um gráfico espelho, né? Um gráfico muito parecido, afinal de contas, a Itaúsa é uma holding que detém ações aí do Itaú. E nós vamos observar que esse papel também chega num ponto em que toca resistências. Logo ali em cima, na faixa de 31,83, já é resistência desse topo, é resistência aqui, tá? Então, é uma região que não vale a pena comprar, porque tecnicamente você vai encontrar resistência ao preço ali em cima. Tá? Vai comprar por quê aqui? Né? Então, pelo aspecto gráfico, não vale a pena. Tá? A não ser que você compre por fundamentos, enfim, aí a análise é outra, né? Aí é valuation. Então, no gráfico semanal, médias apontam para cima, o volume aumenta, o papel dispara, só que chegou em regiões de resistência. Então, tem que ter um pouco de cautela. O ideal é esperar o papel recuar para suas médias. De preferência, média de 21, 29, 28,97 ou a de 9, ali em 29,38. São pontos de suporte, tá? 30,22 também é um suporte. Vejam que o papel ele sobe, mas ele retorna até as médias. Ó. Sobe, retornou até a média, retornou até a média. Tá? Esse aqui é o gráfico diário de YouTube. Então, o ideal é esperar o papel retornar até a média de novo, né? Ok? Seguimos acompanhando, são papéis interessantes do ponto de vista gráfico, por sua tendência de alta, né? Mas tem que tomar cuidado para não comprar topo. Semin nós já vimos, vamos agora ver Usiminas, Gerdau e Goal 4. Papéis do setor siderúrgico. Olha, gente, a Usiminas é um papel interessante no gráfico diário, tá? Esse papel aqui derreteu, né, desde maio do ano passado. Olha aqui, ó, saiu lá da casa dos 21 e veio parar aqui fazendo a mínima, né, em 6,88. No entanto, o papel sobe, fez uma perna de alta, depois fez um teste de fundo aí nas últimas semanas. Agora parece estar armando aqui um pivô para cima. Foram duas altas aí na semana que passou, o volume aumenta levemente. Na minha opinião, esse papel fica muito interessante se e somente se romper 8,12, se romper esse topo. Porque aí pode buscar onde? Pode buscar 8,73, tá? Que é esse topo aqui, ali na faixa, aí em 12 de setembro. Um topo deixado em 12 de setembro. As médias ainda apontam para baixo, tá? Mas o que nós temos que esperar é ver esse papel romper aquele topo ali para fazer uma onda 3 para cima, tá? Ele confirma que vai ser uma onda 3 para cima, né? Ou aumenta a probabilidade que pode ser uma onda 3 para cima no momento que romper o topo anterior, que no caso é esse aqui, ó.
Esse volume, gente, eu lembro, né, que ali no rompimento de 8,12, o volume que tem que estar alto ou crescente. Se esse volume estiver caindo e romper aqui, desconfiem desse rompimento. Pode ser um falso rompimento, tá? Mas não deixa de ser interessante, certo? Lá no gráfico semanal, o que nós observamos? Papel ainda abaixo da média, aliás, está longe da média, né? Olha aqui, ó. A média de 21 está lá ele está 9,2% longe da média. Então, a média é um ponto. Aqui no caso, no gráfico diário, a média é uma resistência. Toca ali e tende a cair. Então, é um possível alvo. Tá? Sobre os Minas era isso. Acho que vale ficar de olho aí nos próximos pregões. Vamos ver GGBR4, Gerdau, né? Gerdau também sofre, segundo os analistas aí de mercado, Gerdau também sofre com essa questão eleitoral, né? Dependendo de quem ganha, pode, embora a Gerdau esteja muito exposta ao mercado americano, quem ganhar aqui no Brasil pode fortalecer aí construção civil, enfim, isso movimenta esses papéis do setor siderúrgico, tá? Isso é o que dizem os analistas, tá? Eu discordo um pouquinho porque vejo o Gerdau muito exposto ao mercado americano, tá? Onde as taxas de juros sobem. Mesmo assim, está difícil de desaquecer aquela economia, né? Muito bem, olhando o gráfico. Na minha opinião, a compra ocorreu aqui em 26 com 21. Tá? Aqui foi o timing da operação, certo? Não vejo compras agora nesse momento. E esse papel tem como alvo 27,82. Por quê? Olha aqui, ó. Topinho deixado ali no dia 9 de junho. Tá? Médias apontam para cima, os fundos são cada vez mais altos. Depois de derreter ali em questão de um mês, né, o papel volta para. O papel arma aqui uma alta, né? E tá indo embora, né, pessoal? Tem que cuidar um pouquinho o quê? Para não comprar fora de timing. O ideal seria esperar o papel um possível recuo, né? Recuo até onde? Possíveis pontos de suporte: 26,35, 26,03, 25,53 e depois aqui em 25,22. Esperar o papel recuar, tá? Vamos ver aqui no gráfico semanal o que a gente pode dizer. Esse papel, vamos limpar um pouquinho o gráfico. Semanal, o papel me parece fazendo aqui já uma onda 3 para cima. Olhem o timing aqui da compra, né? O tempo, a entrada correta foi aqui, ó, 25,55. Tá? Nesse tempo gráfico, o papel busca um alvo um pouquinho maior, 29,49. Lembrando que o semanal é usado para position, daqui a vários meses, um horizonte de tempo maior, vários meses, várias semanas. Tá? A média de 9 já cruza para cima, mas teria que esperar o papel fazer um recuo, tá? De preferência até 26 ou até 25,56. Fazer um recuo para depois subir novamente, certo, pessoal? Esse volume aqui precisa aumentar. O volume tem caído levemente aqui no gráfico semanal. Tá? Goal 4 é um gráfico parecido, embora esse aqui já esteja um pouquinho mais adiantado. Olha aqui, ó, nesse tempo gráfico, na minha opinião, o papel busca 12,41, 12,52, esse nível aqui de resistência dada por esse topo, deixado ali em junho deste ano. Olha aqui, ó, sobe, testa fundo, arma pivô. Onde é que ocorreu a compra? A compra teria que ter ocorrido em 10,79, tá? Ou um pouquinho mais embaixo aqui, 10,64. Certo? O ideal seria, para quem não está no trade, esperar o papel recuar até níveis de suporte: 11,14, 10,95, 10,61. Tá? Se o papel recuar e voltar a subir, aí pode-se avaliar uma entrada, certo? Lá no diário, o que a gente observa? O papel já foi embora, né? Quem entrou, entrou. Quem não entrou, teria que esperar um papel para esperar aí um recuo do papel, né? E o papel está pertinho de uma região aqui de resistência, que é 11,85, ó. Resistência dada por esse topinho deixado ali em 9 de junho, tá? Aqui, o último timing de entrada foi aqui, ó, 11,39.
a melhor compra foi aqui embaixo, né? Como eu mostrei para vocês lá no semanal, ou 10,78 ou 10,66. Tá? O volume sobe e dá sustentação a uma alta aí do papel. Médias apontam para cima, fundos cada vez mais altos, tendência clara de alta, reverteu a tendência de baixa, que forte, né? Em um mês ali entre junho e julho, o papel despenca muito forte e já está voltando a subir de novo, né? Já está quase que devolvendo essas perdas aqui fortes ali no mês de junho para julho. Seguindo, pessoal, nós vamos ver CEMIG e Rente 3, CEMIG 4. Esse aqui é o gráfico diário de CEMIG. Olha, a CEMIG salta muito forte, né, com o resultado aí das eleições lá em Minas Gerais, é uma estatal mineira, né? E como o pessoal trabalha muito com expectativa no mercado, não tanto com fatos no primeiro momento, né? Mas a expectativa de uma possível chance de a privatização, enfim, faz o papel subir, volume muito forte. Eu não sei o que aconteceu na sexta, né? Mas o volume subiu muito forte na sexta. Esse aqui é o gráfico diário, tá? 2,49 e o papel fecha acima da média de novo, né? Fecha acima da média, tá? Olha, nesse momento eu esperaria o papel, se esse papel continuar subindo, ele busca o quê? Ele busca o topo lá em 12,18, ó, esse topo aqui, que é uma região de resistência bem importante para esse papel, certo? Agora, para quem quer comprar, né, o ideal seria ver o papel fazer uma, seria esperar o papel aqui fazer um de novo, voltar um pouquinho até mais perto das médias, né? 11,36 ou até a média, né? R$ 11, 11,02. Se voltar a subir, aí pode ficar interessante. Eu acho que quem entrou aqui já entrou olhando lá no gráfico de hora em hora, tá? Olhando um possível pivô aqui, qual é o pivô? Olha aqui, ó, no de hora em hora, gráfico 60 minutos. Sobe, testa fundo e aqui, ó, aqui foi o momento da compra, tá? Lá no gráfico semanal, a gente vê uma vela, um candle de alta, forte volume. O papel cruzou para baixo da média, mas esse papel tem um histórico de cruzar para baixo da média, né? E depois volta a subir, ó. E nesse tempo gráfico semanal, esse papel, se continuar subindo, ele pode buscar, como eu já falei, 12,20 é uma região de resistência e 12,92 que é o topo deixado ali no mês de ali em agosto, né, deste ano, tá? É um possível alvo. Eu esperaria o papel fazer aqui uma correção aí nas próximas semanas, se houver, né, para depois avaliar uma entrada, certo? No gráfico, olhando o gráfico. Se você comprar por fundamentos, a análise é diferente. Aí você faz de acordo com o valuation e tem suas várias metodologias, tá? Sobre CEMIG era isso. Rente 3. Rente 3. Rente 3 é um papel que já está custando aí 60, quase R$ 70, né? E ele fez aqui um topo, depois recuou um pouquinho na semana que passou. Sobe, testa fundo. Se esse papel continuar subindo, pessoal, vejam que ele conseguiu romper topos importantes na semana que passou, né? Resistências importantes. Se ele continuar subindo, pode buscar lá os 72,30. Por quê? Olhem aqui na esquerda do gráfico, ó. Um topo 72,30 deixado ali em janeiro do ano passado, tá? O papel vem fazendo fundos cada vez mais altos, isso é importante. Tá? Eu esperaria o papel fazer, ele fez uma correção aqui, né? Tocou na média de 9, esperar o papel ou fazer, ou ficar andando de lado um tempo, né? E agora se ele romper 69,78 pode ser um ponto de entrada, mas tomem cuidado, o volume tem que estar alto ou crescente, tá, pessoal? Tem que ter um pouco de cautela aí para não comprar perto de topo, né? Embora ele tenha rompido resistências e ele vejam que ele retorna até os topos rompidos, 68,15, né? Ele encontra suporte nos topos rompidos.
tá? Vamos dar uma olhada no gráfico semanal para ver se não está muito longe das médias. Nesse tempo gráfico aqui a gente já não vê condições de fazer um trade neste momento. Por quê? Porque o papel se afastou das médias, né? Olha aqui, ó, o preço está lá em 68,15, a média de 9 no semanal está em 63,41. 7,06 é o tamanho do risco, ou 13% se a gente considerar a média de 21 é o tamanho do risco, né? Então eu sugeriria esperar um pouco o papel fazer uma correção aqui nas próximas semanas, se houver, tá? Até essa região de repente 64,34, 63,47. Tá? Cuidar para não comprar muito longe das médias, né? E a resistência principal, o alvo seria 72,33. Tá? Na minha opinião, esse papel, a compra, ela se deu aqui, ó, onda 1, teste de fundo, 65,59. Aqui foi a melhor entrada, ou aqui embaixo, 64,38. Tá? Então, é um papel que tem que fazer um estudo bem preciso aí, avaliar bem, porque ele é um gráfico bom, mas no semanal ele está um pouco afastado das médias. Se houver uma correção do papel, após uma correção do papel, eu acharia melhor, né, avaliaria como um melhor momento para comprar esse papel. Tá? Tem que cuidar para não comprar perto de topo. A gente sempre quer comprar mais barato, né, gente? Isso é um fato, né? E vamos terminar com a MER3. A semana foi negativa para os papéis do setor de varejo, e-commerce, né? A MER3, depois de derreter, né? Desde que o papel começou, houve aquela reestruturação na empresa, enfim, lojas americanas, né? O papel derreteu, saiu lá dos 66 e foi para onde? Foi ali para a região dos 12, uma queda brutal. Em julho, o papel começou a fazer fundos cada vez mais altos, uma volatilidade muito alta ainda, né? De repente, o papel quebra essa sequência, né, de fundos cada vez mais altos e a partir de outubro ele fez isso aqui, ó, perna de baixa, teste de topo e onda 3 para baixo. Tá? Deixou aqui um sinal de indecisão do mercado, cansou de cair e esse papel, na minha opinião, agora ele pode repicar. Repicar até onde? 16,36 é um possível alvo, 17,40 e depois nas médias 17,58 e 19,92. Tá? São possíveis alvos caso o papel repique. Qual é a melhor forma de você entrar nesse papel? É aqui, ó, pelo gráfico de hora em hora. Identifica um possível pivô de alta, isso aqui. Ó. Se romper o topo anterior, pode ser uma entrada ali, você avalia. Olha aqui, ó, sobe, testa fundo, tem que ver se ele vai romper precisamente nesse tempo gráfico 15,03. Rompendo isso aí, pode buscar 16,38. Seria uma operação rápida, né? De algumas horas, um dia para o outro, para não configurar aí day trade, ou alguns dias, tem que ser rápido nisso, né? Seria uma operação contra a tendência de curto prazo, que aqui é de baixo agora, tá? Forte baixa. Médias apontam para baixo, então tem que ter um pouco de cautela. Magazine Luiza também, né? Tá, o papel aqui está invertendo a tendência? Não sei. Para inverter a tendência, nesse momento, não sei, porque para inverter a tendência tem que fazer um zigue-zague para baixo. Tá? Não sei se posso considerar isso aqui um zigue-zague, mas a queda foi violenta, foi brutal, né? E agora ele pode fazer um repique até onde? Até as médias, 4,55, 4,65, certo? Esses papéis do setor de e-commerce e varejo, juro, nos Estados Unidos, afeta lá e respinga aqui. Embora no Brasil a expectativa é de que o aperto monetário tenha chegado ao fim, tá? Mas não esqueçamos que está tudo junto no mercado global, então principalmente Estados Unidos, né? Tá? A expectativa os juros lá vão ser aumentados num ritmo mais elevado, num ritmo mais forte do que o esperado, sim ou não? Essa é a questão e isso afeta essas empresas de e-commerce no Brasil também, tá? Vamos dar uma olhadinha em via então, só para não ficar sem olhar aqui. Mesma coisa, né? As médias agora começam a apontar para baixo. Se repicar, pode buscar a média. 3,41. Quer fazer uma operação aqui contra a tendência? Lembrando, tendência de baixa.
pula lá para o gráfico a tendência de baixa no gráfico de 60 minutos, tá? Então, pula para o gráfico de 60 minutos, identifica um pivô de alta e se romper o topo aqui, aí se avalia uma entrada, tá? Lembrando que o que eu estou falando é apenas um estudo, tá? Quem pode recomendar é analista certificado para isso, tá, pessoal? Tá? Então, no gráfico diário eu não vejo compras, se houver seria uma compra contra tendência de curtíssimo prazo, tanto em Via quanto Magazine Luiza, tá? O ideal é esperar o quê? Um pivô de alta, tanto em Via quanto Magazine Luiza. Olha, pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, né? Continuamos cautelosos com relação aí à visão do mercado, dado o fator eleições, certo? Muito obrigado, uma ótima semana a todos vocês.